Meu amigo telespectador, boa tarde. Nós iniciaremos a partir de hoje um estudo a respeito da sexualidade e do comportamento do ser humano. É verdade que a questão sexual, ela envolve uma série de fatores que estão ligados à questão do psiquismo, das emoções, dos sentimentos, da inteligência, da sociedade e da cultura de um povo, do ser humano. Vamos inaugurar o nosso programa de hoje falando sobre inteligência emocional, um tema que está sendo muito comentado nas universidades, no meio acadêmico e em todos os lugares, quando a psicologia atual passa por uma transformação quanto à questão da inteligência do ser humano. Segundo o Dr. Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, ele afirma que o homem inteligente não é aquele que tem um alto índice de coeficiente de inteligência, mas aquele que, além de um alto índice de coeficiente de inteligência, ou de QI, teria também que ter um alto índice de QE, ou de coeficiente de emoção. Então começamos a perceber que o coeficiente emocional não está ligado à condição de conhecimento, mas à capacidade de sentimento ou de compreensão. Para que o indivíduo possa assimilar um tema, para que ele possa compreender, ele precisa primeiro conhecer. Mas não basta apenas ele conhecer, ele precisa compreender aquilo que ele está conhecendo. Por isso que o homem inteligente, segundo essa nova definição, é aquele que tem a capacidade de compreender a situação, compreender a circunstância, compreender o outro e também compreender a si mesmo. Quando o filósofo grego Sócrates afirmou: homem, conhece-te a ti mesmo, ele não apenas falou no conhecimento racional, mas também no conhecimento emocional. Por isso que a inteligência emocional é a capacidade que o ser humano tem de perceber, de compreender através dos sentimentos. As empresas do mundo todo, principalmente as grandes empresas, estão adotando determinado tipo de marketing ou de recursos humanos quando eles trabalham no intuito de levar até os seus funcionários a sua capacidade de compreensão quanto às suas emoções. Então não basta o indivíduo ter um grande currículo dizendo que ele é especialista nisso ou aquilo. Ele também precisa saber conviver com seus colegas, conviver com o chefe, conviver com o subalterno, ou seja, ele precisa ter uma capacidade de amadurecimento para poder controlar e bem educar as suas emoções. Uma boa tarde, até o próximo programa, quando nós falaremos sobre almas gêmeas. Meu amigo telespectador, boa tarde. Hoje nós vamos comentar sobre almas gêmeas. Na verdade, é um assunto que também está na moda. Alma gêmea. O que é uma alma gêmea? Quase sempre as pessoas pensam que a alma gêmea é aquela cara metade, aquela pessoa que nasceu para conviver conosco. Seria isso uma definição de alma gêmea? Seria uma cara metade? É evidente que podemos analisar a questão das almas gêmeas dentro de um âmbito mais profundo. Poderíamos dizer que alma gêmea, na verdade, são duas pessoas, independentemente de ser homem ou mulher, duas pessoas que se afinizam, duas pessoas que têm uma afinidade. Mas essa afinidade, ela pode ocorrer em diversos níveis. Existe a afinidade física, existe a afinidade emocional, a afinidade ideológica e a afinidade moral. Uma pessoa pode ter afinidade física pela outra e não ter afinidade emocional. Ou seja, o que é isso? A afinidade física é aquela atração física que existe entre duas pessoas. A afinidade emocional, ela está ligada à questão da confiança mútua, ou seja, quando duas pessoas, na verdade, confiam uma na outra, já existe uma afinidade emocional. A afinidade ideológica não é afinidade apenas de ideias, mas é também a afinidade do respeito às ideias do outro.
Então, a afinidade ideológica consiste em respeitar a ideia do outro, ou por que não dizer, compartilhar também de alguma dessas ideias. Então, é preciso também que exista a identidade ideológica, mas também é preciso que haja a identidade moral, ou seja, é preciso que interesses comuns estejam ligados a duas pessoas. Bem, no caso do homem e da mulher, é evidente que a alma gêmea é sempre aquela pessoa que consegue tolerar a outra, que consegue confiar na outra, respeitar a outra e tem um certo carinho pela outra pessoa. Muitas vezes nós não encontramos a nossa alma gêmea pronta, por isso que temos que construí-la. Nós temos que fazer com que aquela pessoa que convive ao nosso lado, sendo esposo ou esposa, amigo ou amiga, é preciso que nós, aos poucos, comecemos a respeitar essa pessoa, gerando confiança e uma certa dose de simpatia. Por isso, todos nós podemos ser almas gêmeas de cada um de nós. Uma boa tarde e na próxima semana vamos falar sobre ciúme.